Hoje em dia eu tenho a impressão de que os desenhos atuais são feitos para retardados, porque, além de não serem nada criativos, parecem ter sido desenhados por uma criança no fundamental. Nenhum desses desenhos é marcante quanto os que eu costumava assistir. Esses desenhos parecem ser todos iguais, e não é só impressão minha, os desenhos realmente estão mais baratos. Mas, no meio de todo esse estrume, existe uma obra que se sobressai: Smiling Friends. O desenho não só é uma das melhores obras que eu assisti recentemente, como é um desenho que eu consegui sentir a mesma originalidade dos desenhos da minha época. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo falando porque eu acho Smiling Friends tão especial. Então prepara um lanche e fica confortável, porque hoje eu estarei analisando Smiling Friends. Vídeos do Carlinhos dando a bunda e chupando homens. Smiling Friends é uma animação criada em 2021 por Zack Heddle e Michael Cusick. No desenho acompanhamos Charlie e Bean, dois funcionários de uma empresa chamada Smiling Friends, que tem como objetivo levar sorriso a pessoas com problemas emocionais. O desenho trata de temas delicados como depressão, felicidade, morte, sempre com um humor absurdo e surrealista. Apesar de ter somente 2 temporadas, o desenho conquistou uma vasta gama de fãs, sendo o segundo desenho mais popular da Adult Swim, atrás apenas de Rick e Morty. Os personagens do desenho também são muito legais e a personalidade deles combina com a proposta da obra. Temos o Charles, que está sempre de mau humor, sem vontade de fazer as coisas. Ele vive indo a festas, comendo porcaria, bebendo e usando drogas. Eu diria que ele é um personagem bem realista. Ele é cheio de problemas de saúde, vive falando que precisa dar um jeito na vida dele, e digamos que pro Charles, quem ignora buraco é a prefeitura. Eu dou a bunda no meio da rua, eu dou a bunda no matagal. Eu dou a bunda para vários homens no matagal. No matagal eu dou a bunda. Eu diria que o Charles representa muitos de nós, que falamos como a nossa vida tá horrível, mas que temos péssimos hábitos e não fazemos nada para melhorar. Também temos o Bean. Diferente do Charles, o Bean é sempre alegre e otimista sobre tudo. Ele tá sempre procurando ajudar as pessoas. Ele é o que se espera de alguém que tem um trabalho de fazer as pessoas sorrirem. Mas a série também mostra como nem sempre ser positivo é a solução para tudo. Temos o Alan, que cuida dos afazeres da empresa. Ele é bem na dele e costuma não se importar tanto com o problema dos outros. Fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Ele é uma pessoa bem comum. Ele gosta de fazer o seu trabalho e de não ser incomodado. E tem o Gleb. Pra mim, ele é o mais sem graça dos 4. Eu não sei direito o que ele faz, mas apesar de ser bem pequenininho, ele tem um pavio curto. Da onde vem a miséria? Temos o chefe, e sim, o nome dele é chefe, que é bipolar, esquizofrênico, sociopata. Eu gosto dele. Outros personagens de destaque são o Sr. Sapo, que gosta de causar o caos sem motivo algum. Esse Ramondino, que é quase tão maluco quanto o Sr. Sapo. Fake Nerd! Entre outros personagens que eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Uma coisa que chama muito a minha atenção em Smiling Friends é a animação. A animação é muito bonita, ela explora muito o humor visual. Alguns personagens são desenhados de uma forma completamente exagerada e absurda, o que dá um charme único pro desenho. O desenho mistura vários estilos de animação, como 2D, 3D, stop motion e até live action. O desenho é extremamente colorido e psicodélico, tendo um traço muito rabiscado que muitas vezes parece ter sido desenhado por uma criança. Ou às vezes eles desenham personagens de uma forma completamente bizarra, que deixa tudo muito engraçado. Uma coisa que eu acho que vale a pena ser mencionada são os figurantes, que estão sempre fazendo uma coisa maluca e aleatória, e que são uma mistura de personagens malucos com pessoas, que de algum jeito dá certo. Não é só do traço que eu gosto, como eu disse, a animação também me agrada muito. Muitas vezes os animadores fazem os personagens correrem e se movimentarem de uma forma muito estranha, o que é muito engraçado pra mim. O motivo de eu ter curtido tanto Smiling Friends é que a lição que ele passa é muito boa. Não é um desenho genérico para adulto. O desenho tem várias lições e ensinamentos sobre como é bom sorrir,
sobre como não importa quão ruim é a tua situação, sempre tem uma saída. O desenho te faz repensar hábitos ruins da sua própria vida, ao mesmo tempo que te faz rir. O desenho te faz parar e refletir. Nossa, por que eu faço isso com a minha própria vida? O desenho te ensina a aproveitar a vida, agradecer os teus parentes e amigos e as coisas que você tem. O desenho usa o humor adulto para usar certas situações e fazer você superar aquilo. Então, caso você esteja triste e assista esse desenho, você vai passar o episódio inteiro rindo e no final você vai estar se sentindo muito bem. Os episódios do desenho abordam temas profundos que muitas pessoas vão se identificar. Como um jovem que se sente solitário, mas que tem dificuldade para falar com mulheres. Um homem que não vê mais sentido na vida e perdeu as esperanças. Um episódio que fala sobre morte e aproveitar a vida. E outro que é simplesmente agradecer pelas coisas boas que tem. O desenho possui um propósito além do entretenimento, o que eu acho muito legal. Agora eu vou resumir alguns episódios da série para vocês. Ok, primeiro episódio da primeira temporada. O episódio começa com o Pin e o Charles assistindo isso, enquanto o Alan está reclamando que o queijo dele sumiu e acha que tem um rato na empresa. Então o alarme toca e eles vão falar com o chefe. Então nos é mostrado uma cena completamente bizarra. Então o chefe diz que uma mãe ligou preocupada com o filho, pedindo para eles irem lá ajudá-lo. Nessa hora você pensa que deve ser uma criança de 8, 11 anos, mas chegando lá é um homem fracassado de meia idade pensando em fazer uma coisa não muito legal. Então o Charles diz para eles abandonarem o caso, mas o Pin recusa e promete para o homem que até o fim do dia ele vai ter um sorriso no rosto dele. Tá bom. Mas se não me ajudarem, eu vou atirar na minha cabeça e fazer vocês dois verem. Enquanto isso, o Alan continua procurando o queijo dele e acaba encontrando um fracassado morando na parede da empresa. Mas o Alan ignora e continua procurando pelo queijo dele. Vai te lascar, filha da puta! Enquanto isso, o Pin leva o Desmond no almoço em família para tentar fazer ele se sentir melhor. E é bem parecido com um almoço de família de verdade. Ou seja, uma merda. Então o Pin leva o Desmond numa festinha de adolescente. Eu acho engraçado como todo mundo não acha estranho um cara apontando uma arma para a própria cabeça. Um maconheiro usou o Pin por ele ser velho, então eles vão para a terra do Dave para fazer o Desmond se sentir melhor. Enquanto isso, o Alan continua procurando pelo queijo dele. Ele encontra um bicho roxo com o queijo dele que sai correndo e entra dentro de um testículo. E do testículo saiu uma infestação de bubble. Enquanto isso, o Pin pergunta pro Desmond se ele gostou do passeio. Ele fala que sim, que ele gostou, mas que acabou com todas as coisas boas. Então o Pin desiste de fazer o Desmond sorrir e o Charles fala que ele tem que assinar uma papelada antes de usar a cabeça para brincar de tiro ao alvo. Chegando lá, eles encontram o Alan literalmente sendo crucificado. E é legal o detalhe da lancinha. Então o Desmond dá um tiro em um deles e descobre qual é o seu propósito: matar essas coisinhas roxas da forma mais brutal e violenta possível. Então o episódio acaba com o Alan machucado no nariz do Charles e o Pin parecendo eu numa segunda-feira de manhã. E no final sai um bicho bizarro da TV. Que porra é essa, batata? O episódio começa mostrando uma obra-prima da sétima arte. Então nos é mostrado que o Sr. Sapo, que é um baita ícone da TV e tem um show mais bem sucedido dos Estados Unidos, colocou um repórter na boca. Então o Sr. Sapo acaba sendo expulso do próprio show e o Charles e o Pin resolvem ir lá ajudar ele. Enquanto isso, estão fazendo testes para ver quem vai ser o novo Sr. Sapo. E depois do Glep dar uma cuspida na cara do diretor, ele acaba sendo escolhido. What the fuck? O Charles e o Pin chegam na casa do Sr. Sapo, que é uma baita de uma mansão. Então o Pin pergunta se ele não pode pedir desculpa pelo que ele fez. Ele fala que não, então o Charles fala para eles tentarem mostrar o lado bom do Sr. Sapo. Enquanto isso, estão discutindo como vai ser o novo show do Sr. Sapo. O Glep cospe e faz todo mundo rir, então o diretor pede para ele parar com o cuspe porque é algo muito tóxico. Você não quer estragar sua carreira como o Sr. Sapo na frente de todas essas pessoas, quer? Sinistro. O Charles e o Pin levam o Sr. Sapo para interagir com o fã. O Sr. Sapo fica doidão e começa a enforcar um cara. Então eles têm a ideia de tirar os remedinhos do Sr. Sapo. Eles levam o Sr. Sapo para fazer uma doação e ele acaba ficando pior do que antes. O Charles dá um remédio para acalmar o Sr. Sapo. Então eles levam ele num show de TV onde o Sr. Sapo acaba falando. Enquanto isso, o Gleb está ensaiando para o novo show do Sr. Sapo. Ele continua com o cuspe, então o diretor faz ele parar. Seu buceta. Então o show acaba ficando muito sem graça.
Enquanto isso, o Sr. Sapo pergunta pro Charles se as coisas estão melhorando. Então o Charles fala que depois do que ele falou está tudo acabado. Então o Sr. Sapo resolve pedir desculpas. Enquanto isso, estão exibindo um novo show do Sr. Sapo que está todo mundo odiando. Então o Sr. Sapo chega para pedir desculpa, mas antes que ele pudesse falar, ele é interrompido pelo diretor. Então o diretor fala que o show dele acabou e que ele tem um contrato para provar. Pelo visto não há nada que o Sr. Sapo possa fazer. Então todo mundo por algum motivo gosta daquilo. O Sr. Sapo recupera o seu show e se torna um dos homens mais ricos do planeta. Smiley em frente vai totalmente na curva dos reboots e remakes da atualidade. Ele não é só um desenho para adulto qualquer, ele é um desenho com alma, que por ter uma boa ideia, uma boa animação e uma boa lição, se tornou um dos melhores desenhos que eu já assisti. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Vídeos do Carlinhos, dando a bunda e chupando homens. Na internet, vídeos do